tudo isso, que nós somos filhos de Deus, amém? Vamos estar orando. Pai, muito obrigado por esse grande privilégio de estarmos aqui como igreja, como irmãos, como família. Nós fazemos parte dessa comunhão. Esse é o nosso lugar de adoração, de comunhão, de gratidão. Nós somos gratos, Pai, a Ti, principalmente, Senhor, porque nós temos uma família. E a nossa família, Pai, ela é poderosa na terra. Nós entendemos que a Sua palavra diz que não tem nos faltado nada. A Sua alegria é a nossa força. Nós declaramos que enfermidade no nosso corpo é ilegal. É pela fé, Senhor, que nós declaramos o quanto o Senhor é bom. A Sua dignidade é muito grande, Senhor. Pai, quando nós olhamos tudo que temos, tudo que somos, a própria natureza, a chuva, o sol, tudo. Como são maravilhosas, Pai, as coisas que o Senhor tem nos proporcionado. A grandeza, Pai, do Teu nome. Pai, os nossos filhos, eles já são abençoados. Eles têm crescido em estatura, em graça, em mansidão. Cura divina, Pai, faz parte da vida dos nossos filhos. Nós queremos Te render graça, Pai, nesse momento e ter aqui no nosso coração uma eterna gratidão, Pai. Nós queremos Te agradecer também, Pai, pela unção favorável, pelo louvor disponível, pela adoração. Nós Te rendemos graça, Pai, porque o Senhor é bom em todo o tempo, Pai, o Senhor é bom. Pai, conduz esse momento de pregação, esse momento da palavra. Espírito Santo, Você é o dono. Eu sou apenas um cooperador e somos ouvintes da Tua palavra. Que os nossos ouvidos estejam cativos à Tua palavra. Então, Pai, muito obrigado, em nome de Jesus, amém e amém. Quero agradecer aqui a vida do Ministério de Louvor e a equipe, amém? Vamos nos assentar. Irmãos, eternamente Deus é bom, né? Nós vivemos nessa comunhão com Deus, nós cremos que não nos falta nada, ainda que a voz do inimigo ela queira nos dominar, nós já temos um dono, irmãos. Nós já temos um dono. Sabe aquele dia em que você entregou sua vida para Jesus e você declarou diante de Deus e dos homens, eu entrego a minha vida? Você disse algo. Eu me atrevi a crer na Sua palavra. Nós somos atrevidos, irmãos. Um dia nós cremos na palavra de Deus e isso nos favoreceu. Essa palavra de Deus, elas são as insondáveis riquezas de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? E quando nós falamos em família, a nossa família ela é poderosa na terra. Os nossos filhos são dele. A nossa nobre missão na terra é simplesmente cuidar bem dos nossos filhos. Nossos filhos são herança do Senhor, mas nós cuidamos bem dele. Nós temos esse entendimento. E eles têm crescido em estatura, em graça, em mansidão. E o mais fantástico, né? A igreja faz a parte dela. Como tem vou chamar aqui igreja de crianças, sei que é um departamento. Mas eles têm feito grandes coisas ali. As nossas crianças, elas são diferentes. Elas entendem a palavra. E entendem bem isso. Elas sabem até declarar o que a palavra diz. Amém, irmãos? Deus é um bom Pai. Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 12. Então, 1 Coríntios, no capítulo 6, a partir dos verso 12. Aleluia. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos admoesta, nos orienta, nos direciona. Glória a Deus pela palavra. Glória a Deus pela vida de cada um aqui presente nessa noite. Eu trato como o encontro dos santos. Nós somos santos.
Assim como Deus é, nós somos. É bíblico. Amém? Está escrito. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, assim como Deus é, nós somos. A nossa família é. Nós somos feituras de Deus. Amém? Deus é um bom Pai. Então, 1 Coríntios capítulo 6, no verso 12, diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém, irmãos? Esse versículo dessa passagem bíblica, ela é fantástica, porque ela comprova mais uma vez que o nosso Pai, o Deus poderoso, exagerado em nos abençoar, irmãos, Deus é inocente. Nós acabamos de ler aqui, né? Todas as coisas me são lícitas, para o mundo e para nós. Porém, observe que tem uma vírgula. Eu posso fazer qualquer coisa, você pode fazer qualquer coisa, tudo me é lícito, assim como as pessoas que não são salvas. Tudo é lícito, ou quer dizer, eu faço o que eu quiser. Posso fazer todas as coisas. Porém, vem uma vírgula que ela nos separa do mundo. E ele diz, mas nem todas me convêm. Eu posso fazer o que eu quiser? Eu posso. Mas nem todas me convêm, porque a palavra de Deus nos orienta sobre isso. E continua, e ele repete, todas as coisas me são lícitas. Aí vem o que eu acho mais fantástico. E ele fala, mas eu, cada um de nós, individualmente, não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ele simplesmente pega essa passagem bíblica e ele singulariza, quer dizer, a responsabilidade é minha e é sua. De fazer aquilo que eu não posso e aquilo que eu posso, a decisão é única, exclusiva, minha e sua. Como homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito e da Palavra, é individual a decisão. Ele deixa bem claro aqui, né? Não, sou eu que tenho que me envolver tanto com a palavra que eu não vou me deixar dominar pelas coisas do mundo. É porque mesmo, irmãos, um dia nós escolhemos servir esse Deus maravilhoso. Nós constituímos uma família poderosa em Cristo. Irmãos, eu sou muito grato a Deus pela minha família. Eu tenho um filho, sou grato a Deus pela vida dele, uma nora. E eu vou mudar aqui o sentido, nós temos essa mesma percepção, esse mesmo desejo, essa mesma natureza, a natureza de Deus. Glória a Deus pela família que nós temos, irmãos, de novo. Valoriza. Deixa eu contar um testemunho rápido para vocês. O pastor faz várias coisas. Você é escalado para fazer várias coisas. Ao mesmo tempo que você realiza um casamento, que prega, faz isso e faz aquilo, e ora, e prega. Tem um dado momento que alguém fala, dá para você fazer aquele sepultamento? Aí você vai lá, no cemitério mesmo. Eu até chamo que é o lugar do silêncio. Ali onde as pessoas param para refletir. E às vezes você está ali, diante daquele lugar, não fica constrangido por causa do que eu falei, não, do cemitério. É só passamos por isso, só estou transmitindo. E aquele homem, ele fazia massagem no pé da esposa dele, que estava falecida. E ele ficou fazendo massagem ali no pé dela, e ficou acariciando ela, passava a mão no rosto, no cabelo, e beijava o rosto
da esposa dele, que estava falecida. Aí, na curiosidade, às vezes nós, né, eu acho até deselegante, mas eu fiz a pergunta. Aí eu falei, o que aconteceu que o senhor está tão... Eu sei que tem uma motivação, irmãos, quando a gente perde alguém. Eu não tenho pai nem mãe, eu sinto saudade. Sim, claro que eu sinto. Valorizo. Mas eles foram para a glória. E eu falei o motivo daquilo. Ele falou, durante a vida toda que nós estivemos casados, ela sempre me pediu para que eu fizesse massagem nos pés dela. Ela sempre me pediu para fazer um carinho nela. Ela sempre me pediu para dar um beijo nela. E eu nunca dei. Amém, irmãos? Eles estavam ali naquela hora. Não adianta mais. Amém, irmãos? Por isso que eu falo, quer valorizar a sua família? Quero. É nesse tempo presente. É agora. Eu não consigo, consegue. Cristo Jesus pagou um alto preço, um preço de morte, morte na cruz de novo. O bem, todas as coisas me são lícitas, eu vou chegar nesse bem. Mas nem todas me convêm. Era lícito ele cuidar bem da esposa? Era. Mas ele não cuidava por quê? Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Porque ele não quis. Nós temos um pensamento e somos preparados. Nós somos guiados pelo Espírito. E nós olhamos com o olhar da fé, com compaixão, e com comunhão, e com a mesma palavra de Deus, que nos orienta em 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor de Deus. Que esse amor seja constante, irmãos, na nossa vida. Olhe com um olhar agradável. É a pessoa que convive com você. E os filhos também, da mesma forma. Assim, o que é proposto no meu coração, o que eu nunca desejaria, e o ministério também é da mesma forma, é ver casamentos rompidos, é ver inimizades de pais e filhos e pais, e irmãos com irmãos ou com irmãs. Irmãos, o nosso universo espiritual, nós somos espírito assim como Deus é, não cabe mais isso. Não cabe, não dá tempo para isso, irmãos. O nobre pastor José Carlos falou dos nossos encontros aqui na terça, em oração. Na quinta tem o culto de ensino. Nós somos bem ensinados, nós somos ministrados sobre isso. Cada pessoa que passa essa palavra para nós, existe uma gratidão em nosso coração por isso. De novo, cuida bem da sua família. Mas tem coisa que, cede para você ganhar. Cede um pouco, para. Até aqui eu posso ir. Mas tudo eu posso fazer o que eu quiser. Você pode. Mas nem todas as coisas nos convém. Amém, irmãos? Ame com aquele mesmo olhar que Deus amou a igreja. Deus é tão maravilhoso, o amor dele é tão grande, que ele simplesmente pega o filho, o único, morre por mim, morre por você. Vai lá, se sacrifica. O preço de morte, morte de cruz, se entrega lá, por eles. Mas nem conheço eles. Paga o preço por eles. Amém, irmãos? No nosso coração, ele deve existir essa consciência. O mundo espiritual, ele existe, e nós semeamos no mundo espiritual, e as coisas acontecem. Por quê? Porque nós temos fé. É porque nós cremos numa família poderosa na terra. Nós cremos na geração eleita, no povo santo. Irmãos,
é sempre bom falar sobre isso. Valorize mais a pessoa, valorize mais a criatura, valorize mais os filhos e as filhas de Deus do que os erros dela. Irmãos, os erros passam. Isso é rápido. Aí inclui perdão, compaixão, gratidão, mansidão, domínio próprio, fruto do Espírito. Perdoa, esquece. Mas valorize mais os filhos de Deus, as filhas de Deus. O homem, a mulher, o seu filho, sua filha, valorize eles, não os erros deles. Amém? Muitas vezes nós valorizamos tantos erros que nós esquecemos que temos uma herança, que são os nossos filhos. Ah, mas está me dando tanta... Sim, continue amando. Amém, irmãos? Continue amando seu filho. Continue amando sua filha. Continue amando sua esposa, seu esposo. Mas é muito complexo. O mais complexo é nós não entendermos o cônjuge, os nossos filhos, ou a morte de Jesus na cruz, como sacrifício vivo por amor de cada um de nós. O preço pago foi alto demais. Amém, irmãos? Amém. Você tem valor. Você é o melhor de Deus. Se eu sou casado com a filha de Deus, ei, tem um melhor de Deus na minha casa. Assim como eu sou, ela é. Mas eu tenho um filho. Ei, ele é o melhor de Deus. Assim como eu sou, assim como a minha esposa é, assim como meu filho é, e toda a família, nós somos filhos e filhas de Deus. Amém, irmãos? O amor é o mesmo. Isso é o que agrada o coração de Deus. E tudo flui, irmãos. Flui. Entenda algo. Deus nunca vai estar presente durante as nossas discussões, brigas e desentendimento no nosso lar. Contrariando a palavra de Deus, ou, vou usar essa palavra, brigando com a esposa brigando com o marido, os filhos assistindo e entra na briga. Deus está presente? Não, irmãos, Deus é luz. No nosso Deus não há treva nenhuma. Passa, eu tinha uma pessoa que eu conheci, ele já era bem de idade, ele sempre falava nas reuniões, ele falava, não é bíblico, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Discutia ali na hora que eu fui deitar com a esposa, fomos lá para a cama. Ou você está em casa, tem filhos pequenos, bem na hora conserta logo, se ajusta logo, perdoa logo, esquece logo. Irmãos, o ato de perdoar ele é tão grande e é tão enorme que no mesmo instante que você libera o perdão, a nossa mente é como a mente de Cristo. Deus, em um dado momento, ele fala, ei, do seu passado eu não lembro mais. As suas iniquidades eu nunca mais me lembrarei delas. Não quero saber dos seus pecados. Acabou. Irmã, da mesma forma, perdoou? Perdoei. Esquece. Não, eu perdoei, mas eu tenho a minha agenda aqui, é meu livro caveira. O que é isso? Não, eu fico anotando aqui, que no dia tal você falou que eu sou... Vem cá, você perdoou? Perdoei. Mas você está no livro? A única coisa que nós temos, irmão, é o livro. Escritura Sagrada. E o nosso nome escrito no livro da vida. Eu não posso ter uma agendazinha com um livro caveira para me estar anotando os... Não passou, não foi apagada? Foi. Você ainda se lembra? Um belo dia encontrei um abençoado, ele falou, nossa, tem 20 anos que eu tenho raiva do
Da minha esposa, porque um dia ela falou que eu não prestava. Pronto. Falei, pô, você nasceu de novo, foi recriado em Cristo, é nova criatura, o espírito foi renovado, é um homem de Deus. Você guarda essa mágoa durante 20 anos, guarda. Você tem uma oração respondida? Não. Mas você senta e explica para ele, né? Mas eu não precisava explicar. 20 anos, seguidor da palavra. Amém, irmãos? Se perdoou, esquece. A palavra de Deus também fala em cana quebrada. Já foi moída, estraçalhada. Não, eu vou pegar a cana quebrada e ficar pisando em cima. O que é isso? Eu vou rememorar o passado. Você conduz algo que não é seu, irmãos. Eu falei, esquece, segue a sua vida. Vai orar. Vai meditar na palavra. É muito mais fácil. Bem, eu acho. Corra a sua carreira. O perdão verdadeiro, irmãos, conforme a Bíblia nos orienta, é fantástico. Você livrou de algo que não é seu. Esqueceu. Como? Eu esqueci. Não me pertence mais. Não quero saber. E não fale que é difícil. Tem muitas coisas que são mais intoleráveis do que você perdoar. Que eu acho que é mais fácil. Amém, irmãos? Tem alguém aqui que não conhece o bem e o mal? Pode responder. Todos nós conhecemos o bem e o mal, não é verdade? Abra sua Bíblia aí de novo, 1 Coríntios, capítulo 20, desculpa o 20, 1 Coríntios, capítulo 10, no verso 23. Primeiro Coríntios 10, capítulo 23. Mesma coisa. Escrever 2 vezes. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. E no 24 ele diz: ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem, ou do outro. Quando eu falei sobre perdão, sobre liberar perdão, sobre esquecer, no momento que você pratica essa dinâmica, esqueci, perdoei, você está se voltando para outra pessoa, ou para quem convive com você. Irmãos, eu estou usando aqui família, mas a nossa família ela é grande, né? Nós temos uma parentela, nós temos irmãos, né? Fora da nossa casa, nós temos irmãs, e vem a parentela toda. Não fique guardando mágoa não, irmão. Um dia alguém falou, um dia alguém esquece, libera perdão em nome de Jesus. É a sua forma de crescer. É o seu momento de oração respondida. Suas orações elas não podem ficar retidas porque eu não perdoo, porque você não perdoa. Mas eu tenho um amparo bíblico que tudo me é lícito. Eu também tenho. Mas eu não posso me deixar dominar por nenhuma delas. Eu acho fantástico quando vem essa orientação para nós, né? Eu tenho que tomar minha decisão de não fazer mais isso. Eu tenho que tomar a minha decisão de perdoar. Eu tenho que tomar a minha decisão de esquecer o passado. Não é? Tem até a historinha que o cara bate um prego lá na parede. Isso é para quê mesmo?
Não, é porque alguém falou mal de mim, a minha esposa ou esposo. Eu vou pregar aqui essa corda aqui, toda vez que eu olhar eu lembro. Homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito da palavra. Alguém pagou um preço alto, preço de morte, morte de cruz por nós. Eu vou ficar olhando para a corda no prego? Não, irmãos, olhe para a palavra. Esquece o nome de Jesus. Como eu disse no começo, não cabe a nós mais isso. Ficar remoendo o passado. O que cabe a nós é o nosso momento. O que eu posso fazer? Vai orar. Vai meditar na palavra. O que nós aprendemos muito, que é chamar a existência as coisas que não são como se fossem. Amém? Irmãos, é tudo pela fé. Se eu falar vai acontecer, nós cremos que vai. É de hoje para amanhã. Se você entregou sua vida para Jesus e você conseguiu entender a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, em 24 horas, aí vai acontecer. Você leu. Irmãos, a palavra de Deus na nossa vida ela é progressiva. O que quer dizer? Eu vou praticando a palavra, vai chegando o entendimento através de orientação do Espírito de Deus que habita em nós, e nós vamos praticando a palavra. Amém. Às vezes a pessoa, estou falando de alguns amigos, eu já li a Bíblia 10 vezes esse ano. Mas glória a Deus, né? Você consegue perdoar? Não. Não adiantou nada, irmãos. Ele leu a Bíblia como um livro romântico. Ele está romantizando as histórias bíblicas. Não é para fazer isso. A palavra de Deus ela é feita para que nós pratiquemos. Nós andemos em amor. Eu tenho que entender o que é compaixão. Eu tenho que entender o que é fé. Eu preciso entender o que é o bem e o que é o mal. Eu preciso definir a minha história. Vem cá, eu sirvo a Deus ou ao diabo? Eu sirvo a Deus ou sirvo aos homens? Eu estava num ambiente que eu sei que a pessoa é um comércio, que eu sei que ela é um homem de Deus e está lá tocando lá um funk. Não tem nada contra, amém, irmãos? Aí o povo está lá, tá. Eu falei, você lê Bíblia, né? Eu falei, leio. Mas a Bíblia fala que eu não posso servir a 2 senhores. Ele olhou para mim, você entendeu, né? Amém, irmão? Eu estou num ambiente, ele é um homem de Deus, você é um homem de Deus, está participando. Aí está tocando as músicas lá, eu falei, e os resultados? Sementes são lançadas. Irmãos, a semente, ela é... A palavra de Deus, ela fala sobre semente lançada em terra boa, em terra improdutiva, em terra que tem rocha, e tem uma terra que produz bons resultados. Porém, toda semente lançada, ela gera uma frutificação. O que quer dizer? Da minha boca e da sua sai bênção e maldição. Amém? É verdade. Eu posso lançar bênção na vida do meu filho, e se eu quiser eu posso lançar maldição. Mas nós escolhemos a primeira parte, amém, irmãos? Entre vida e morte nós já escolhemos, nós escolhemos viver. O nosso morrer é para Cristo. O nosso morrer é para o mundo. As contaminações do mundo não servem para nós. Amém? Às vezes encontra amigos e fala, eu vou separar, que eu vou... Nós não concordamos com separação, nós queremos casais poderosos, abençoados. Os filhos lindos, a sua casa tem aquele aroma suave e agradável de paz. Às vezes ele fala, vou trocar por 2 de 20. É o resultado aí do mundo, é o ensino. Aí você olha, né, a pessoa conviveu com você durante 55 anos, estou usando alguns exemplos.
Falei, agora você não quer esposa mais? Não, conheci uma novinha. E é o homem de Deus. Irmãos, o inimigo da nossa alma, se você dá liberdade para ele, ele consegue cegar o seu entendimento. A missão dele é essa, cegar o nosso entendimento. Cegou o entendimento. Não é quantas pessoas nós conhecemos que são abençoadas, mas no fundo, não é quando você realmente conhece a pessoa e você ouve esse tipo de... Você vai dar esse tipo de conselho para alguém? Aí a mente, ela, acho que começa a funcionar. O inimigo, irmãos, ele anda ao redor. E outra coisa, o diabo, ele não brinca. Ele não sabe brincar. A palavra de Deus nos diz que ele vem para roubar, matar e destruir. Ele rouba a saúde, ele destrói a alegria, destrói seu casamento. É só você dar liberdade. É só você brincar com ele. Como assim? Acabei de dar um exemplo aqui. Aí fica brincando. Depois ele não sabe brincar. Ele vem para destruir. Então, irmão, seja praticante da palavra. Seja direcionado. Ah, estou ouvindo uma voz estranha. Vai ouvir louvores, vai adorar o Senhor. Vai orar, vai meditar na palavra. No YouTube tem muita coisa no YouTube, mas lá tem as passagens bíblicas. Você põe lá, eu quero ouvir Romanos. Você bota lá, Romanos, palavra em áudio. Fica ouvindo. Não é porque eu estou ouvindo uma voz estranha, um fogo estranho. Liga lá e fica ouvindo. Aí vai vir a palavra de Deus. Ah, vou ler a Bíblia. Lá também tem. Põe lá a adoração, vai ouvir a adoração. E medita na palavra. Daqui a pouco sua mente está livre, tranquila. A paz reinando no seu lar. Você não deu liberdade para o inimigo agir na sua vida. Entre nos seus momentos de oração, de consagração, com a família. Faça seu culto doméstico. Pai e mães, os pais e as mães, nós temos não só o direito, mas o dever de impor a nossa mão sobre os nossos filhos e orar por eles. Se tem enfermidade, manda embora. Se tem algo estranho, manda embora. Ora por eles, ore com eles. Ensina. Eles já são ensinados aqui. Mas continua, o pai e a mãe também têm a obrigação, ensina. Separa e vamos orar. Eu não sei como orar. Vai ministrando na vida dele. Né? O fantástico da palavra é isso. Cada homem de Deus, cada mulher de Deus, você tem unção para isso. Pratique isso. Não, eu vou esperar o irmão que ele é mais cheio do Espírito. Não, você é cheio do Espírito. Você é cheio do Espírito. É cheio da palavra. Por quê? Porque você lê a Bíblia, porque você medita, porque fala. O sacerdote do lar, ele tem uma obrigação. Eu gosto de usar um exemplo, é uma árvore. Nós, sacerdotes dos lares, você que é pai, você é como um belo dia, nós nascemos, passamos na nossa família, aí nós tínhamos uma árvore. Vou falar que tem uma árvore que gera sombra. Irmãos, mas essa sombra é de refrigério, amém? A sombra que eu falo é de proteção, é de cuidado, é de honra. Então, os nossos pais cuidaram bem de nós. Nós ficamos ali debaixo da proteção dele, da oração dele, da dependência até econômica deles. Mas chega um dado momento em que o homem de Deus,
ele encontra uma mulher maravilhosa de Deus. E a mulher de Deus encontra um homem maravilhoso de Deus. Aí esse homem abençoado, ele sai da cobertura do pai dele e ele se transforma numa cobertura espiritual para a esposa. E quando chegam os filhos, ele é o sacerdote do lar, ele que vai gerar esse momento de refrigério na vida da esposa e dos filhos. Como? Honrando, orando, agradecendo, elogiando. Amém? Essa é a nossa obrigação. Você é que gera proteção para a esposa e para os filhos. E a mulher, como sacerdotisa do lar, ela vai cuidar das coisas peculiares, também orando, também ensinando, também ministrando. Amém, irmãos? Não é algo individual, é família. Esse cuidado é fantástico. Né? Quando você percebe isso, você vai ver que no futuro, eu até, às vezes a gente conversa com alguém, como é que está seu filho? Eu falei, bem, eu criei um homem. Nós criamos um homem, cheio do Espírito e da Palavra. Ele deve ser da forma que nós criamos, mas, nós lemos agora, né? Todas as coisas me são lícitas, eu faço o que eu quiser, mas nós lançamos a semente. Nós cremos para a igreja também. Nós estamos criando homens, são crianças, adolescentes, jovens, homens. E as mulheres, mulheres. Eles vão crescer com esse entendimento. Cheios do Espírito e da Palavra. Por isso que em casa, irmão, nós somos espelhos. As crianças estão com o olho desse tamanho, e eles, ouve tudo que nós falamos. Se abençoamos, eles vão abençoar. Se amaldiçoamos, eles vão fazer a mesma coisa. Vão olhar a minha atitude e vão fazer igual. Às vezes as mulheres, as filhas, elas acompanham mais a mãe, né? Eu tenho um filho, mas eu tenho 6 irmãs. Eu entendo um pouco de família que tem mulher, né? Mas elas normalmente acompanham muito as atitudes da mãe. E os filhos, exemplos dos pais. Nós somos espelhos diante do Senhor, amém? E fique tranquilo, seus filhos estão te observando. Estão observando. E tem algo assim fantástico também, que quando cada um aqui que tem filho, e também que tem filha, que a sua filha casou, que seu filho casou, às vezes nós estamos em algum ambiente e a pessoa, perdi meu filho, ele casou, perdi minha filha. Eu falei, não, eu ganhei uma filha. Meu filho casou com uma mulher abençoada. E eu tenho a minha nora como uma filha. Então, nós ganhamos uma filha. Eu até brinco, né? E glória a Deus que ela já veio pronta. Amém, irmãos? Já veio pronta. Já veio formada. Eu falei, glória a Deus. O nosso pensamento ele deve ser isso, de comunhão. O seu filho casou, sua filha casou. Ei, você ganhou alguém a mais para a sua família. E alguém abençoado. Nós orávamos por isso. Pai, obrigado pela esposa idônea. Obrigado pela mulher abençoada que vai chegar para a vida dele. Irmãos, porém, a decisão é deles. Né? Ele quem escolheu ela. E quem tem filha, ela que escolheu ele. Eu não posso escolher uma esposa para o meu filho. Ou quem tem filha, você não pode escolher uma esposa para o seu filho. Isso é algo que tem que vir no espírito de cada um deles. A nossa vontade é que eles sejam totalmente favoráveis.
E quando nós damos exemplo como casal no lar, nossos filhos vão ser da mesma forma. Amém? Eu uso até esse termo, né? Eu estou tranquilo, calmo e sereno. Mas tem dia que eu não estou. Irmãos, mas é pela fé, entendeu? Tranquilo, calmo e sereno. Eu estou declarando sobre a minha vida. Igual nós declaramos aqui, né? Minhas contas estão pagas e eu tenho dinheiro sobrando. Aí o que é a voz do inimigo? Nós declaramos isso e aí, no seu ouvido, não, mas eu estou com dívida. Não, irmãos, é pela fé. Nossos ouvidos são ungidos pela palavra. Contas pagas e dinheiro sobrando. Exercício de fé. Chamando a existência. Eu nem tenho, mas eu estou declarando que eu tenho. Minhas contas estão pagas e eu tenho dinheiro sobrando. Não está acontecendo. Continue. Pai, obrigado, sou curado, não tem me faltado nada. Você está na sua casa. Estou ouvindo as coisas aí, você pega sua Bíblia. Abre no salmo que você desejar, na passagem que você desejar e leia. Pai, obrigado, o Senhor é meu pastor e nada tem me faltado. A sua alegria é a minha força. E vai declarando o que a palavra diz. O seu lar está sendo transformado, tem unção disponível, irmãos. O tempo todo tem unção disponível para mim e para você. Mas eu posso declarar algo sobre a sua vida. Mas o sacerdote do lar, juntamente com a esposa, eles têm essa obrigação de lançar sobre os filhos e sobre a casa uma paz que excede todo entendimento humano. É tão agradável, irmãos, quando alguém vai te visitar e fala, nossa, aqui é diferente. Tem uma paz que tem um perfume suave e agradável. Irmãos, é Deus. Amém? Não dá para a pessoa entrar na sua casa e, nossa, que estranho, né? Que peso. Não, tem alegria. Tem paz, tem comunhão, tem compaixão. As crianças estão alegres, estão em saúde, estão vivendo o que Deus preparou para elas, ou seja, o melhor da terra. Amém? Deus é um bom Pai. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos. Romanos, capítulo 7. Eu vou ler aqui Romanos 8, capítulo 1, o que a palavra diz. Mas vocês podem abrir no 7. Então, Romanos capítulo 8, no verso 1, diz, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Sabe aquele momento que, às vezes, orando, eu sou um... Essa seria outra pregação, mas eu sou um pecador. Você declarando. Você declarando. Ah, que eu sou pecador porque eu errei. Mas eu acabei de ler em Romanos capítulo 8 que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas como assim? Quando eu falo, irmãos, de pecador, porque nós não somos pecadores profissionais. Erramos, mas temos um entendimento. E nos consertamos. Nós não vivemos para o pecado. Nós vivemos para Cristo Jesus. Essa é a vontade de Deus para nós. Mas eu errei. Sim. Vá lá se ajustar com Deus. No seu momento ali de intimidade com Deus. No seu lugar secreto. Pai, eu errei, eu não tive entendimento. O justo juiz, irmãos, ele não vai te condenar por isso. Agora, se eu quero pecar todos os dias pelas mesmas coisas, eu tenho passagem bíblica para me proteger. Não, Jesus, ele intercede por mim. O Espírito Santo, ele intercede por mim e por nós com gemidos inexprimíveis.
Então eu posso andar em pecado. Não, não é para você andar dessa forma. Paulo nos orienta sobre isso, né? Vem cá, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que quer dizer? Então eu posso andar em pecado? Não, não é para você andar em pecado. Anda na dispensação da graça. Tranquilo, calmo e sereno. Eu não estou conseguindo. Continua amando, continua declarando, continua. Meus filhos estão dando trabalho. Ei, se lembre de algo espetacular. Os nossos filhos e filhas são herança de Deus. Eles têm um dono. Amém? A nossa missão espetacular aqui na Terra é só cuidar deles. E para cuidar da melhor forma. Eu não tenho que declarar isso para meu filho, não. De novo, valorize mais os seus filhos, as suas filhas, do que os erros que eles praticam. Valorize mais os filhos e as filhas de Deus do que os erros. Os erros passam e nós perdoamos. E glória a Deus porque nós esquecemos. Ninguém aqui tem um livrinho caveira. Nem precisamos disso. Então, Romanos capítulo 7, no verso 19, fiz uma pergunta aqui, ainda há pouco, nós vamos ler aqui essa passagem bíblica. De novo, Paulo, ele fala, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. E ele continua. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. O bem que tanto eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não desejo, esse eu faço. Nós percebemos aqui, irmãos, que parece que tem uma facilidade na declaração dele. Parece que existe uma facilidade para fazer o mal e uma dificuldade para fazer o bem. Ele fala, o bem que tanto eu quero. Eu fiz uma pergunta, todos nós conhecemos o que é bem e o que é mal. Claro. O que é bom, o que é mal. Claro que sabemos. E nós sabemos distinguir, irmãos, o bem que eu preciso fazer e que nós precisamos fazer. Mas em um dado momento da nossa história bíblica, espiritual, nós não fazemos. Mas o mal que eu conheço, que você conhece, que não deveríamos praticar, ele fala, esse eu faço. Parece que ficou fácil. Praticar o mal dificultou o bem. Não, é uma orientação apenas. O bem que tanto eu quero. Irmãos, quem é que não conhece o bem? Quem é que não deseja ser bem tratado? Em todos os aspectos eu falo. Pela família, no trabalho, na igreja, enfim. Por onde você andar. Você trata bem as pessoas, elas te tratam bem. A prática do bem. Porque nós conhecemos o bem. E nós devemos praticar o que conhecemos. Então nós percebemos que o mundo espiritual ele existe. E se nós darmos o nosso ouvido para ouvir esse tipo de ideias ou dinâmicas que chegam até nós, nós vamos praticar o mal. Porque chegou no ouvido, eu usei um exemplo aqui ainda há pouco. Num colega, vou trocar uma por 2 de 20. Eu não vejo graça nenhuma nisso. E nem verdade, porque não é verdade. É a prática do mal. Sabendo que eu posso. Irmãos, aquela mesma coisa.
Às vezes a gente faz isso aqui com a unha, né? Põe uma em cima da outra e não, eu vou matar na unha. Não é melhor nós orarmos pela pessoa? Não, sério. Não é melhor nós dedicarmos a nossa vida para a oração? Quem é aqui que não quer ser abençoado? Ou quem é aqui que não quer abençoar as pessoas? Nós queremos. Um dia, eu falei até aqui, o dia que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a alegria que tem no nosso interior foi tão grande, a gente queria explodir. E nós passamos a transmitir essa alegria para todas as pessoas que a gente conhecia. Na realidade, nós queríamos que todos aceitassem Cristo Jesus. E todos fossem transformados como nós fomos. Existe uma alegria no nosso interior. O Espírito Santo fluiu e revelou isso para cada um de nós. Aí nós saímos com aquela alegria. O bem que tanto eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não desejo, esse eu faço. E nós entendemos também, irmãos, que como eu disse, o mundo espiritual existe. Então, aquelas vozes que nós ouvimos, quem é que nunca ouviu um conselho que não é tão agradável no seu ouvido? Mata na unha, dá o troco, desconto. Raramente nós vamos ouvir, perdoa, ama, esquece, segue a sua vida. Dá um bom conselho, avança, vai ler a Bíblia, vai meditar, vai discutir, chama para orar juntos. Vamos orar? É mais fácil? Às vezes vai falar, não é não, né? Mas se esforce, irmãos, ore. Um dia você definiu a sua história com Cristo Jesus. Um dia você parou e... Irmãos, quando a nossa família, eu gosto de falar disso. Quem é que não ama a família aqui? Quem é que não ama os filhos? É bom demais. Então, assim, o dia que eu não nasci no lar evangélico, mas a partir daquele momento que eu reportei ainda há pouco, que você conhece a verdade em Cristo Jesus, você quer que todos sejam daquele jeito, aí você para pensar e você fala, nossa, perdi tanto tempo. Podia ter abençoado a minha família bem antes disso aqui. Mas eu creio no que a palavra diz, que há tempo para tudo. Muitas vezes, irmão, nós pregamos a palavra, é claro que eu tenho família, eu tenho amigos que você fala da palavra, eles não consideram. Mas quem convence é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Você lança a palavra, como foi dito, ela é uma semente que foi lançada. Em um dado momento, ela vai frutificar. E essa pessoa, ela vai entender. Quantas pessoas já te procurou? Um dia você lançou a palavra. Eu fui na formatura no Rema, estava formando o Alexandre Augusto e tem um outro irmão que, me perdoa, esqueci o nome dele. Wilson, que estava no primeiro ano. E eu estava andando por ali e encontrei um amigo. Daí encontrei, conversamos, ele falou, você está lembrado daquele dia que você me convidou para ouvir a palavra? Tem 16 anos atrás. Falei, eu me lembro. E eu dou glória a Deus pela sua vida. Não pela minha, irmãos. É Deus. Amém? Nós somos só canal de bênção. Nós somos cooperadores da parte de Deus. Então, Deus nos usa no momento certo. E ele estava passando por uma situação difícil no comércio, na família. E ele foi, ele ouviu a palavra.
Ele recebeu com gratidão. O Espírito de Deus ministrou ao espírito dele, ele recebeu. A partir daquele dia, ele nunca mais foi o mesmo. E ele grato. Problemas com a esposa. Aí estava lá com a esposa. O filho já enorme, né? Falei, nossa. Deus é infinitamente mais, irmãos. Deus, ele é o nosso... É um amado Pai que cuida bem da nossa família. Não falta nada. É mesmo? Não, não falta. Se nós andarmos com a nossa vida na integridade da palavra, crendo no Senhor, praticando o que a palavra diz, eu vou usar de novo essa palavra, perdoando e esquecendo, a sua vida, a minha vida, ela nunca mais será a mesma. Seja muito grato a Deus, irmãos, por você ter uma família. Às vezes nós... Tem muitos testemunhos, tem muitas pessoas que a gente conhece, nem vou me reportar sobre isso, que às vezes o casamento não deu certo por causa de detalhes. Coisas simples, simples, simples. Uma discordância. Não, eu não vou ceder. Nem eu. Então você pega o seu rumo, eu pego o meu. Irmãos, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não há condenação, não há condenação. Por que você repete tanto sobre perdão? Não sei. É porque Deus vai falando e você vai repetindo o que Ele fala. Vou explicar de novo. Irmãos, toda vez que você perdoa, não perdoa só da boca para fora. O seu espírito ele deve estar envolvido. Quando o seu espírito está envolvido no perdão, é aquele momento que você não se lembra mais. O próprio Deus, ele retrata sobre isso. Ei, eu não quero saber desses problemas mais não. Foi esquecido, joguei no lago do fogo do esquecimento. Ele não te pertence mais, não cabe a mim. Não cabe a nós, irmãos, ficarmos rememorando o passado para trazer condenação para ninguém. O preço já foi pago, o sangue foi derramado. Não brinque com o menor. Estou falando do diabo, de Lúcifer. Não brinque com ele, não dê liberdade para ele. Ninguém precisa disso. Porque toda vez que você dá liberdade, você cria brecha. E nós somos reparadores de brecha. Amém, irmãos? Sabe por que é tão fantástico os nossos reuniões de oração, o culto de ensino? Irmãos, quando alguém te procurar, na sua casa, no seu trabalho, você andando por aí, como o nobre pastor José Carlos pregou aqui na quinta, você está andando por aí, alguém te procura. Você, como é que ele sabe que eu sou? Como é que ele sabe que eu sou um homem ou uma mulher de Deus? Pergunta para Deus. Às vezes você está andando na rua, eu falei, você é crente? Sim. Você ora por mim? Essa pessoa pode fazer pergunta quando nós não estamos preparados. De repente ela vai te fazer uma pergunta que vai te confrontar. Às vezes nós não conseguimos perdoar e ela vai e fala, eu não consigo perdoar minha mãe. Você como homem de Deus, como mulher de Deus, qual o conselho que você me dá? Aí você fala, não consigo perdoar minha mãe, como é que eu vou fazer, né? Mas você vai dar um conselho. Mas você vai ser procurado, você vai ser procurada em qualquer tempo, em qualquer lugar. Esteja pronto, cheio da palavra.
Esteja pronto, cheio do Espírito. Vão te perguntar. Vão te perguntar. Vou dar um outro exemplo. Um belo dia, nós tem anos já. Estava em casa aí, no chamado para ir em determinado lugar, porque a pessoa tinha sido manifesta. O diabo tomou conta do corpo dela. Aí você vai lá, 4 da manhã. Se você estiver cheio do Espírito da palavra, fique tranquilo. Você vai no lugar e aquele espírito imundo ele vai sair por causa da presença de Deus na sua vida. Não é por causa de você e não é por minha causa. É a presença de Deus na nossa vida por intermédio de Cristo Jesus. Então, se você está cheio do Espírito e da palavra, você tem resposta. Se não, não vá não. É porque você vai passar vergonha. Como assim? Ele vai te expor publicamente. Ele vai falar um monte de coisa. Mas eu não ligo. Nem vocês. E nós chegamos naquele ambiente. A pessoa está lá na cama fazendo. Aí você chega, vamos supor que a porta do quarto é aqui. Aí quando você entra, por isso que é bom, irmãos, você está sempre cheio do Espírito da palavra. Quando você entra no quarto, estou dando um exemplo que aconteceu comigo, minha esposa estava junto, o Espírito que estava fluindo naquele corpo, dominando, potestade, ele estava de costa. Quando eu entrei, quem é que convidou luz para esse lugar que é trevas? Quem convidou? Quem chamou luz para esse lugar? E ficou de costa para mim. E eu estou no ambiente, e tem pessoa que não era crente, tem que era crente, que fez o rema. Aleluia. Tem que praticar, irmãos. E eu estava ali, ele queria conversar comigo. Falei, não vim para fazer entrevista. Eu não estou aqui, não faço. Irmãos, o nosso ministério ele não faz entrevista com o diabo. Amém? Nós mandamos embora pelo poder do nome de Jesus. Eu não tenho que saber, eu não preciso. Senão ele vai expor a pessoa. Aí você está num ambiente com várias pessoas, ele vai contar tudo dela. Não interessa, não tem entrevista. Manda embora. E nós estávamos ali, no ambiente. E tinha homens e mulheres de Deus. Aí quando eu comecei, alguém falou, não vai sair não. Porque eles já estavam lá. E falaram, não vai sair não. Eu até pedi para minha esposa, falei, tira a pessoa daqui, por favor. Irmão, se você está no ambiente, você é cheio do Espírito da palavra, mas tem outro homem ou mulher de Deus no mesmo ambiente, com outro pensamento, não vai fluir. Você está declarando algo e do seu lado, não vai acontecer, não vai sair não. Está aí, tem mais de 3 horas. Eu não vim para... Eu não quero saber do horário. Nós fomos para uma missão que foi convidada, fomos convocados, enfim. Daí a pessoa saiu do quarto e ficou lá. Eu queria até expor a pessoa. Eu falei, tampa ela, com lençol. E eu mandei embora. Falou, não, mas foi ela que me convidou para vir para o corpo dela. Você não tem autoridade. Ela que me convidou. Falei, dá glória a Deus, né? Aí eu estava com o celular, falei, deixa eu pôr um louvor, qual é o problema? Coloquei um louvor, no som agradável, e mandei embora. E ficou lá, resistindo uns 10, mas foi 10 segundos.
E foi embora. Glória a Deus, irmãos. Porque se tiver alguém no ambiente, você fala, mas tinha homem e mulher de Deus no ambiente, sim, contrários à palavra. Eles não estavam aceitando. Ei, todas as coisas me são listas, mas eu não acredito que vai embora, não. Está aí no corpo, deixa. Não, não é para deixar, não. Você tem que libertar, ué. Manda embora. E terminou, e a pessoa virou para mim, acho que eu até chamei ela, ficou do lado. Eu falei, irmã, você pode declarar comigo? Ela ficou meio assim, olha para mim, está me vendo? Tô. Você pode declarar comigo? Eu recebo. Aí você vê a fúria do inferno, né? Aí ficou meio assim, falei, fala, irmã, comigo. Eu recebo Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Eu sou livre da condenação do mundo. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Recebe. Você é uma nova criatura. Acabou. Glória a Deus, irmãos, por isso. Eu estou transmitindo esse tipo de experiência. Você pode estar no ambiente também para manifestar a cura. Aí tem lá algumas pessoas. Você foi convidado, irmã, irmão, não é só pastor, todos nós temos autoridade em Cristo Jesus, todos nós somos ungidos. Né? O que flui na nossa vida, irmãos, é o poder de Deus por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós somos cooperadores da parte de Deus. Se você é homem e mulher da parte de Deus, seja sempre pronto para esse tipo de coisa. Ah, você pode orar porque ela está enferma. Ah, você está no ambiente, pode estar com seu marido ou vice-versa, e você está declarando que a palavra diz que ela é curada, é sarada, é suprida, mas o seu irmão da fé que está do lado, ele olha para a sua declaração e fala assim, vai curar não. Tem dois tipos de fé em ação. A fé do tipo de Deus que você está declarando, mas a pessoa que está do lado, ele está falando que não vai acontecer nada. Aí o jeito é você para, educadamente, para não ser deselegante, e pergunta para quem te convidou se você pode estar naquele ambiente sozinho, com a sua esposa, com um amigo, enfim. Não está orando por ela, só essas duas pessoas. Aí a pessoa sai, aí você ministra a palavra de Deus sobre a vida dela e declara a cura. Amém? Isso acontece? Acontece. Acontece. Você visita alguém, aí você fala do plano de salvação, você declara a palavra, a doença é legal no seu corpo, você nasceu para reinar em vida. Eu já fiz essas visitas com outro amigo que era pastor. Aí eu ministrei na vida dele, falei do plano de salvação. Aí o meu amigo falou, mas você só é curado se Deus quiser. Aí eu falei, mas eu fiz o que aqui? Eu não fiz nada. Falei, não, santo, eu já orei, aí você deixa a minha oração prevalecer. Não, mas ela não entendeu o que você falou, não. Eu não orei para ela, eu orei para o marido dela. Ela não precisa entender. Nós estávamos visitando ele. Mas ela falou, deixa ela falar, você tem que concordar comigo. Amém, irmãos? Todas as vezes que você for visitar alguém que esteja com algum tipo de enfermidade, irmãos, tenha algo proposto em seu coração. Esteja com alguém que tenha o mesmo nível de fé que você. Não vai com alguém que está duvidoso. Não vai com alguém que vai desacreditar a sua oração. Ou declarar aquela... Tem confissões positivas e negativas. Você acabou de declarar a cura, ele fala, não, mas não vai ser curada não, porque essa doença
Você não sai do corpo, não. Amém, irmãos? A gente tem que estar com pessoas do nosso mesmo nível de fé. Por isso que, quando se fala em visita, a gente tem que ter esse cuidado. Ande com pessoas com o mesmo nível de fé que você. Porque a dúvida, se surgir, você vai orar e vai ter 2 níveis de oração. O que concorda e o que discorda. Nós somos da fé. Nós oramos conforme a palavra, né? Conforme a palavra de Deus nos diz. É a fé do tipo de Deus. É a fé como diz a Escritura. É a fé que vence o mundo. Então, irmãos, uma orientação, né, para a igreja. Sempre que você for visitar alguém, estou repetindo, vá com alguém que tenha o seu nível de fé. E concorde. Se ele está orando e você não quer orar, deixa ele orar. Deixa ela orar. Amém? Mas nós cremos no poder curador vindo da parte de Deus sobre a vida dessas pessoas. Irmãos, em todo tempo você vai ser usado. Você vai ser usado, fique tranquilo. É mesmo? Vai. Ei, manifestou lá o crente. Vá lá. Amém, irmãos? Esteja preparado. Você nasceu para reinar em vida. Nesse tempo presente. Né, tem uma matéria no Rema, posso até falar do Rema, está até com as matrículas abertas, o Centro de Treinamento Bíblico Rema. Tem uma matéria que ele fala sobre a autoridade do crente. Eu acabei de falar aqui. Irmãos, essa autoridade que vem da parte de Deus sobre a minha vida, a vida do pastor José, Carlos e cada um de nós aqui, das esposas, dos ministros, dos líderes. Irmãos, essa unção, essa autoridade, ela já foi delegada para cada um de nós. Cada um de nós já temos essa autoridade. Nasceu de novo, entendeu a palavra, você pode ser usado? Posso, esteja preparado. Esteja preparado. Às vezes você está no seu ambiente de trabalho, todo mundo sabe que você é crente. E você tem que orar por eles. E para o chefe também. E pode ser que durante ali o transcorrer você não esteja tão preparado, ou nunca se preparou. Alguém fala, irmã, você pode orar pela empresa? Ora, por favor. Ora. As pessoas, irmãos, eles veem grandes coisas em nós. Quando ele olha para você, ele vê que tem um representante de Deus na empresa dele, na vizinhança. Eu achei fantástico que eu passei na casa do amigo, que ele é pastor, aí encostei, deixei ele, ele desceu do carro. A vizinha veio, pastor, depois você ora para aquela irmã lá, para a vizinha, porque a filha dela, ela foi para o hospital, ela está com um tipo de enfermidade, aí ore por ela. As pessoas, elas reconhecem que existe uma autoridade, elas querem receber esse nível de oração. Eles querem, eles precisam disso. Agora, se nós simplesmente virarmos as costas, eles sempre esperam algo de cada um de nós. Eu vou usar essa palavra, fantástico. Ele vai orar, ela vai orar. Irmãos, os nossos vizinhos, ou os colegas de trabalho, onde você mora, onde você anda, eu não quero saber se você é pastor, se é ministro, se é líder. Não, é a mulher de Deus. Você ora por mim? É o homem de Deus. Você ora por mim? Estou com problema. Você ora por mim?
Vocês vão ser usados. Vão. Estejam preparados. Estejam preparados. Eu já estive em ambiente que a pessoa... Você pode orar pelo aniversariante? E a pessoa fala... Eu não quero orar por ela, não estou pronto para orar. Amém, irmãos? Amém. Você vai estar sempre pronto para orar. Porque você é a mulher de Deus, você é um homem de Deus, o Espírito de Deus habita em nosso interior. Só ora, irmãos. Olha para a pessoa, vê o que ela precisa. Se for preciso, de uma forma não deselegante, pergunta para ela de uma forma reservada para ela te falar o que ela tem. Tem enfermidade que você não vai falar. Só ora. Amém, irmãos? Amém. Deus é um bom Pai, Deus é luz, irmãos. E no nosso Deus não há treva nenhuma. O bem que tanto eu quero seria a nossa declaração. O bem que tanto eu quero, esse eu faço. O mal que eu não desejo e o que o inimigo deseja, esse eu não faço. Amém, irmãos? Amém. Eu que mudei aqui, ó. Mas a passagem bíblica é outra. Amém? Estou parafraseando de uma forma diferente. Deus é um bom Pai. Aleluia. Vamos nos colocar de pé? Aleluia. Deus é um bom Pai. Pai, obrigado pela sua direção nessa noite sobre família, perdão, liberação de perdão. Nós somos gratos para Ti porque o Senhor é bom. Aleluia. Deus é um bom Pai. Irmão, nós temos alguém nessa noite que está nos visitando. Você está nos visitando pela primeira vez, o Verbo da Vida do Guará. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Não temos visitantes, tá? Aleluia. Glória a Deus. Deus é um bom Pai. Deus é luz, amém, irmãos? Amém. Eu sempre trago isso no meu coração. As pessoas que estão aqui nessa noite, era para estar aqui nessa noite. Isso aqui já estava escrito. O que era para acontecer, aconteceu. Nós cremos nas promessas do Senhor sobre a nossa vida. Amém? Todos são cheios do Espírito, da palavra, todos são salvos. Todos oram em línguas. Amém? Todos oram em línguas. Então, glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos diz, ela deixa claro isso. Isaías 53, a partir do verso 4, ela fala sobre cura. O poder de Deus por intermédio de Cristo Jesus e cura, que foi manifesta. Ela diz que verdadeiramente o Senhor Jesus, Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras. Nós somos sarados, nós somos curados. Amém? Irmãos, mesmo entendendo essa verdade que a palavra diz, eu pergunto essa noite se tem algum irmão ou irmã entre nós que tem algum tipo de enfermidade e você quer simplesmente que nós oremos por você em concordância com a palavra. Você concorda com o que a palavra diz, nós entramos nessa concordância em oração com você, crendo que se fará aquilo que você diz. A fé do tipo de Deus atuando sobre o seu corpo. E cura sendo manifesta. Amém? Tem alguém no nosso meio que quer receber algum tipo de oração? Para qualquer tipo de enfermidade? Ou você me diz, eu não consigo perdoar ainda. Irmãos, eu estou rindo. Porque o perdão,
é algo que vem da parte de Deus, é algo bom. Então, para nós, esse perdão é simples. É só abrir sua boca e perdoar. Esquecer. Ou se você falar, eu ainda tenho uma mágoa no meu coração. Mas vamos lá. Se alguém tem algum tipo de enfermidade, se você quer que nós oremos por você em concordância, você pode vir aqui na frente. Amém? Tem alguém? Irmãos, eu tenho que dar glória a Deus. Tenho que ter uma gratidão especial por isso. Porque eu sei que eu estou entre irmãos e irmãs que sabem perdoar, que sabem esquecer, que sabem orar, meditar na palavra e orar em línguas. Amém? E glória a Deus por isso. Deus é um bom Pai. Aleluia. Pai, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. Pai, obrigado por esse encontro de santos. Obrigado por esse momento agradável, Pai, que nós estamos aqui como família. Nós falamos do que o Senhor permitiu que nós falássemos. Senhor, nós recebemos com gratidão e com mansidão a palavra que nós foi enxertada nessa noite. Nós declaramos, Pai, diante de Ti que nós sabemos perdoar. Nós sabemos esquecer. Pai, a nossa gratidão especial. Novamente, obrigado, Pai. Nós temos uma família. Os nossos filhos, eles são poderosamente abençoados. Eles têm crescido, Pai, em estatura, em graça, em mansidão. Poder da Sua palavra sobre a vida deles. Não tem faltado nada, Pai, para nós e para nossa casa. Pai, nós declaramos que as nossas contas estão pagas e nós temos dinheiro sobrando. Pai, continua nos dando vitória. Continua nos dando oportunidades, Pai. Senhor, naqueles momentos em que as pessoas nos procurarem, que nós possamos entender algo. Nós somos luz nessa terra.